Vamos falar de força elétrica. Força elétrica é um dos conteúdos também mais importantes que tem, porque ele também exige bastante entendimento de matemática para você conseguir, porque aqui que é onde vai entrar a parte da questão prática, não só a questão teórica, até agora só foi teoria. Força elétrica, ela é medida em newtons, a carga ela é medida em coulomb, a distância sempre em metros, e K, o que é o K? O K é a constante elétrica do meio. Por exemplo, nós temos uma constante elétrica aqui no ar, em que vai ditar o comportamento dessa eletrostática com dois objetos no ar. Se você colocar dois objetos na água, a constante muda, porque o meio muda. A forma como a eletricidade se mantém naquela ali é totalmente diferente. Então, aqui, ó, constante elétrica. E eu quero que você lembre que isso aqui, ó, é micro e isso aqui é nano. O que significa? Nanocoulomb, que é carga, e microcoulomb, ok? Microcoulomb é 10 elevado a menos 6 coulomb e nanocoulomb é 10 elevado a menos 9 coulomb. Porque se aparecer uma questão, você vai precisar saber dessa notação aqui. Esse símbolo que parece um U, que tem uma perninha pra cá, micro, e o N é nano. É menos 6 e o outro é menos 9. Só lembra disso para quando você fizer a questão. Eu coloquei aqui uma observação muito interessante, que é campo é diferente de força. Vamos tomar de exemplo o planeta Terra. Se o planeta Terra não tivesse nenhum astro, nenhum outro planeta perto dele, ele só existe no meio do espaço, só existe ele. Esse planeta ele ia deformar o espaço-tempo e ia gerar gravidade. O campo gravitacional em volta da Terra, ele existe independentemente se existem outros astros ali ou não. O campo ele vai existir de qualquer maneira. Porém, a força gravitacional só existe se tiver um outro objeto aqui orbitando com também a sua gravidade. E isso vai gerar uma força entre eles. Você entende? A Lua, por exemplo, o Sol, por exemplo. Ambos têm campos gravitacionais próprios. Porém, a força só é gerada quando tem mais de um objeto entrando em relação com o outro. Eletrostática, galera, é a mesmíssima coisa. Ou seja, se eu tenho uma partícula aqui, um quadrado, que tem uma carga, Coulomb, ele tem um campo eletrostático, não é gravitacional. Um campo sempre vai ter. Agora, uma força eletrostática só vai existir se tiver outro campo de outro objeto. Isso aqui gera uma interação entre eles dois. E essa força elétrica a gente calcula. E eu vou te dar como que calcula ela agora. Antes disso, deixa eu te falar. O campo ele é uma região em que a carga influencia. Ou seja, se a carga tem uma influência sobre aquele espaço, aquilo é o campo eletrostático dela. Força é a interação que ela tem com outro objeto que também tem um campo eletrostático. Força eletrostática, que é medida em newtons, é igual a constante elétrica do meio vezes a carga de um objeto vezes a carga do outro objeto. Ambos têm que estar em módulo, ou seja, mesmo que a carga seja negativa, tem que colocar positivo, que é em módulo. E você divide pela distância entre essas duas partículas ao quadrado. Distância sempre em metros. Pronto, essa é a fórmula que você vai usar. Você vai, não pode lembrar a fórmula Coulomb, que vai usar praticamente para tudo. Você vai usar ela. E falando de sinais, deixa eu contar uma coisinha. Quando você tem um objeto em que o sinal dele, a carga é positiva e o outro é negativo, isso aqui vai resultar em uma atração. Vão se atrair. Se você tem negativo com positivo, também atração. Negativo com negativo, repulsão. Positivo com positivo, repulsão. Mas, você fala que eu coloco em módulo na fórmula. Então a força elétrica, ela vai ser sempre positiva, não é? Claro que vai ser sempre positiva. É módulo. Porém, deixa eu te explicar uma coisa, cara. A força, ela só serve para você entender o quão forte aquilo influencia o outro objeto. Por exemplo, se eu falo que eu atuo com uma força sobre a minha mesa, por exemplo, 100 newtons, eu não estou falando se eu estou empurrando a mesa ou puxando a mesa. Atuar 100 newtons sobre ela pode ser eu empurrar ela para baixo ou eu puxá-la para cima para levantar. Independente. É arbitrário, falando só um valor qualquer, mas é assim que funciona. A força eletrostática ela serve para seguir o quanto aquilo faz influência no outro. Agora, se ele vai empurrar, se está sendo puxado, isso só vai depender do sinal da carga. Então, se eu acho o valor
da força eletrostática 100 newtons, um é positivo e o outro é negativo, é 100 newtons puxando, atraindo. Se um é positivo e o outro também, é 100 newtons empurrando. E já que a gente já comentou sobre campo, eu quero falar uma coisa muito importante, que é uma coisa meio teórica sobre campo, que é: todos os campos positivos são radiais para fora. Só que o que eu quero dizer com radial para fora? Não é que ele está empurrando para fora. É apenas a sua atuação vai do centro para fora. E negativo, você já imagina que é o contrário. É de fora para o centro. Beleza? O que quer dizer isso? Cara, é uma coisa meio abstrata, porque o campo gravitacional, você sabe que ele puxa, sempre puxa. E aqui não tem nada a ver com puxar ou empurrar. É apenas você entender. O campo positivo é para fora, o campo negativo é para dentro. Acabou. Então, como é que a gente calcula o campo elétrico? O campo elétrico, ele é usado, essa letrinha aqui, ó, o E, beleza? E ele é calculado força elétrica sobre carga elétrica. Então, tipo assim, você já sabe que essa carga é Coulomb, e você sabe que a força é Newton, então o E, ele é Newton sobre Coulomb. A força elétrica, você sabe qual é o cálculo dela, não é? Força elétrica, não é K vezes módulo de Qzão, módulo de Qzinho sobre distância ao quadrado. E você sabe que é tudo isso aqui dividido pela carga. E se você pegar nessa fórmula aqui da força e você colocar a carga também dividindo, ela vai cortar com uma das cargas. E o que vai sobrar? Da outra carga sobre a distância ao quadrado. Então você pode fazer essa analogia, beleza? Então, tipo, tá fazendo uma questão, a força é força sobre Q, você calcula a força, mas você já pode ir direto, você nem precisa calcular a força depois dividir. Você já faz a constante vezes o Qzinho, o módulo, divide por distância ao quadrado. Achou o seu campo, mas vai depender de questão para questão. Falando sobre um objeto condutor, a gente tem que entender um conceito interessante, que é a gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday é tipo assim, ele é um negócio que meio que isola eletrostaticamente. Então, quando você coloca, por exemplo, não sei se vocês já viram, mas aqui, uma pessoa dentro de uma gaiola de Faraday, do lado de fora tem uma Tesla bizarra jogando choque pra tudo quanto é lado, e a pessoa lá dentro, ela não sofre de nada, mas a gaiola inteira tá tomando choque direto. E essa pessoa não tem influência, ela não tem aquela força eletrostática, não age sobre ela diretamente. Ou seja, quando você tem um material condutor, o campo elétrico interno nele é sempre zero ou nulo. Campo elétrico interno, nulo, sempre, ok? Por isso que a pessoa lá dentro não tem influência nenhuma, porque não tem campo. Se não tem campo, não tem força elétrica. Que nesse exemplo aqui eu tenho essa hastezinha com uma bolinha que está eletrizada negativamente e uma outra bolinha aqui que está neutra, beleza? O que acontece? Por indução, né? Eu falei indução. Como ela está negativa e está chegando perto de uma neutra, era para ela ficar positiva. Ao ficar positiva, elas iam se atrair. Ou seja, essa cordinha aqui, ela ia balançar e a bolinha ia ficar tentando fazer isso aqui. Ó, elas iam ficar tentando se encontrar. Só que a cordinha não ia deixar. O que acontece? Nesse experimento, não ia acontecer nada, não ia ter influência nenhuma. Por quê? Se um está dentro da gaiola de Faraday, ele só vai induzir, ele pode ser que ele induza apenas a parede dessa gaiola, por ser um material condutor. Pode ser que aconteça, porém lá dentro não vai ter influência. Então, se um objeto está dentro de uma gaiola dessa e tenta agir uma influência sobre ela, não vai acontecer nada. Baseado em força elétrica, eu preciso fazer umas duas questões aqui muito importantes, questões um pouco mais difíceis. Elas não são boas para iniciar, para quem está indo aprender agora, mas para quem tem um conhecimento básico um pouquinho melhor, preste atenção que eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. Ele dá aqui, olha só, que tem 3 partículas aqui no eixo X. Se você sabe de coordenadas e tal, você já sabe que o eixo X é o eixo na vertical, ou na horizontal. Perdão. Na horizontal, e o eixo Y é o na vertical. Y, aqui o X. Ele te dá 3 partículas carregadas. Um no x igual a 0, um no x igual a d e um no x igual a 3d. A gente pode fazer uma divisão simples aqui, ó. Por exemplo, ponto 0 do x seria aqui, o d poderia ser aqui, aí 2d, 3d.
Fechou? Vou colocar aqui para vocês entenderem. Então a gente tem uma partícula aqui, uma partícula aqui, uma partícula aqui. Então, bem simples, bem de boa. Ele dá a carga do Q1, que está no zero aqui, é mais 4Q. A do 2 é menos 2Q e a carga do 3 é menos 4Q. O que eu quero que você pense logo de cara? Quando você olhar para isso aqui, você vai ver que uma negativa, outra negativa. Elas vão se repelir. Com a positiva, elas vão se atrair. Ou seja, independente de quem tiver, vai ter atração em relação a Q1 com as outras duas. Entre a Q e a 2, entre a Q2 e a Q3, vai ser repulsão. E ele pede para você, qual é a força elétrica resultante atuando em Q2? É só isso que ele está perguntando. Ele vai falar qual modo, qual direção, qual sentido. Quando você tiver feito o resultado, você tem que achar isso aqui de qualquer jeito. Então é só para você mostrar exatamente para onde que está direcionado e qual é o módulo, ou seja, qual a intensidade. Ele fala que essa constante que ele dá lá em cima, ó, que é 1 vezes 10 a menos 6 coulomb, ou seja, é microcoulomb, basicamente. A distância que ele deu é 20, ou seja, cada D ali no eixo X é 20 centímetros, e a constante elétrica é 9 vezes 10 a nona newton, sei lá o que. Como eu quero achar a força elétrica que atua em Q2, eu tenho que achar a força elétrica de 1 para 2 e a força elétrica de 3 para 2, beleza? E isso a gente usa a fórmula clássica de força elétrica. Aproveitar também, já colocar as distâncias aqui, 20 centímetros, e daqui até chegar em 3D, como pulo 2D, são 40 centímetros. Ao total, do 0 ao 3D, são 60. Bom, rapaziada, como é que a gente faz o cálculo da força elétrica? É bem simples, aquela fórmula clássica, né? A força elétrica igual a constante elétrica vezes a carga do Qzão em módulo, vezes a carga do Qzinho em módulo, dividido pela distância ao quadrado. Bem simples, bem fácil. E o que eu quero que você pense é que, mesmo que a gente use módulo, você tem que olhar as cargas dessas... Você tem que olhar os sinais dessas cargas, beleza? Então, tipo assim, a gente sabe que a carga 1 aqui, ela é positiva. A carga 2, ela é negativa. Então, o que vai acontecer? Independente da força, elas vão se atrair, elas não vão se repelir. Ou seja, se você está imaginando da 2 em relação a 1, ela com certeza vai fazer esse movimento para cá, entendeu? A atração. Vamos fazer agora a força de 1 para o 2, né? É só colocando a gente os valores lá. A gente sabe aqui, ó, que a carga Q1 é mais 4, a carga Q2 é menos 2. Então, vamos só fazer isso aqui, a constante elétrica primeiro, né? 9 vezes 10 a nona, vezes carga, né? 4. E ele fala lá, mais 4Q. O que é o Q? 1 vezes 10 a menos 6. Então, é 4 vezes 10 a menos 6. E vezes o 2, né? Que é menos 2, mas como é módulo, a gente põe o 2 positivo, vezes 10 a menos 6. E vai dividir tudo isso aqui pela distância ao quadrado. E lembre, a distância está em centímetros, 20 centímetros. Nunca, 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 nunca esqueça de pôr em metros, ok? Vai dar ruim. Se você colocar centímetros, o resultado da sua conta vai dar completamente diferente. E o que vai ficar? 0,2, que é 20 centímetros em metro, ao quadrado. Cara, parece imenso isso aqui. Só que se você sabe notação científica, isso aqui se torna, na verdade, bem simples. Eu te garanto que você pode acabar tendo um erro por atenção, você esquecer um detalhe, esquecer uma vírgula, esquecer uma casa, alguma coisa, porque notação científica é realmente complicado. Se você fizer 10 questões, você ainda está suscetível a um erro de você não perceber mesmo. Mas não é que seja difícil, apenas você tem que ter atenção. Então faça devagar e revise, tá? Não faça de uma vez e ache que você achou o resultado. Faz de novo. Eu te garanto que você pode acabar encontrando. Se for fazer na mão, principalmente em calculadora, eu acho que é mais preciso. Mas se você fizer desse jeito aqui e tiver mais números, ou tiver números maiores, tiver números pequenos, tipo número com vírgula, tipo 0,00, alguma coisa, cara, vai com cuidado, muito cuidado mesmo. Bom, aqui fica simples, né? Aqui fica simples porque a gente tem potência de base 10, então é só a gente fazer multiplicação de potência, você soma, aí divisão você subtrai. Como tá 9 multiplicando menos 6, então é 9 mais menos 6, que dá 9 menos 6, 3. 3 menos 6 dá menos 3. E depois você pega os números e multiplica. 9 vezes 4, 36, vezes 2 dá 72. Dá 72 vezes 10
a menos 3, que a gente achou lá na potência. E vai dividir por 0,2 ao quadrado. 0,2 ao quadrado dá 0,04. Se você passar o 4 duas casas para frente, para ele ficar em notação científica, você tem que colocar 2 na potência de 10. Então fica 4 vezes 10 a menos 2, porque esse andou para a esquerda. Se ele era um número com vírgula bem pequenininho, e ele está virando um número maior, você vai colocar negativo no expoente do 10. Divisão de potência, lembra que subtrai? Menos 3 menos 2. Isso aqui é menos 3 mais 2, que é menos 1, beleza? Aí fica bem de boa, porque 72 dividido por 4 é 18, vezes 10 a menos 1, então a gente já deixa aqui 1,8, porque 10 a menos 1 é só você colocar uma vírgula na frente e tá certo. A gente sempre coloca em Newton, porque é força. Como a gente já tinha falado, essa força aqui ó, é nessa direção, ou seja, o módulo a gente achou, 1,8. A direção a gente achou, é sempre na horizontal e o sentido é para a esquerda. Agora, vamos lá, 9 vezes 10 a nona. A carga ali de Q3 é menos 4. Você vai multiplicar, vai ficar 4, porque é sempre em módulo, vezes 10 a menos 6, porque é menos 4Q, e o Q é 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então você vai colocar assim. Você percebe que se você usar o módulo, a conta vai ficar exatamente igual aqui, essa de cima aqui, ó. Vai ficar exatamente igual porque você vai multiplicar por 2 vezes 10 a menos 6 também. Ou seja, a parte de cima tem que dar igual lá, que é 72 vezes 10 a menos 3. Qual é a única coisa que vai diferenciar os dois? Então, tipo assim, a distância é o que diferencia os dois. Então você só vai colocar, em vez de você colocar 20 centímetros, agora você vai colocar 40 centímetros, porque é a distância do 3 até o 2. E você vai colocar 0,4, que é 40 centímetros em metros, nunca deixe de colocar em metros, e isso vai dar 0,16. A mesma coisa do 0,04. Você quer passar duas casas para frente, você vai colocar duas casas no expoente também. Então, 16 vezes 10 a menos 2. 72 dividido por 16 dá 4,5. E o 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 2, a gente sabe que dá 10 a menos 1. Vezes 10 a menos 1. Isso aqui é o quê? 0,45. Tudo bem, agora 0,45 newtons, ok? De 3, da carga 3 aqui, ó, que ela é negativa, a carga 2 também é negativa, o que vai acontecer? Vai se repelir. Ou seja, em vez do Q2 fazer uma força na direção de Q3, ele vai fazer na direção contrária. Então, temos o módulo 0,45 newtons. Temos a direção horizontal e temos o sentido para a esquerda. Percebe que as duas forças elas estão para a mesma direção, para o mesmo sentido? Soma as forças, ok? Então, para a mesma direção, você vai somar. Igual duas pessoas empurrando um carro. É mais fácil duas pessoas empurrar um carro na mesma direção do que um empurrar para trás e a outra para frente, né? O carro não vai mover. E é basicamente isso. Se você tem duas forças para a mesma direção, você vai somar. Uma para uma direção e outra para outra, subtrair. Mas é claro que a gente está tratando de um plano, ou seja, o eixo X aqui, ele é totalmente horizontal. Se não fosse, você não poderia aplicar essa mesma regra, porque a gente tem decomposição de vetores, que vai ser a próxima questão. Mas para finalizar esse daqui, 1,8 newtons mais 0,45 newtons. A resposta é 2,25 newtons. E só. Então, quando ele pergunta assim, qual é o módulo? Qual é o módulo da força? Você é 2,25 newtons, a direção é horizontal e o sentido é para a esquerda. Lembrando que a gente está falando do eixo X, claro. Então, tipo assim, você pode colocar numa situação mais arbitrária, por exemplo. Pode colocar numa rua, uma coisa do tipo. Mas assim, você percebe que ao achar o módulo dela, você já encontra os outros. Ao achar o módulo dela, você já encontra outras características. Agora, vamos fazer outra questãozinha aqui. Outra questãozinha, também tem 3 cargas, galera. Essa questão também é um nívelzinho difícil, mas com fé a gente vai, beleza? Carga 1, mais 3 microcoulomb. Carga 2, menos 3 microcoulomb. Carga 3, mais 2 microcoulomb. Microcoulomb é 1 vezes 10 a menos 6 coulomb, e você já sabe disso. São dispostos igualmente em um triângulo equilátero, ou seja, aqui vale L, aqui vale L, aqui vale L também. Os 3 lados são iguais, e você sabe que como ele é equilátero, todos os ângulos têm que dar 180, então é 60 graus aqui, 60 graus aqui também, e 60 graus aqui também. Fechou?
As cargas você pode distribuir da maneira que você quiser. Aí você pode colocar carga 1 aqui, carga 2 aqui, carga 3 aqui. Tá, se sua carga 3 ficou embaixo, ficou na esquerda, não muda nada. Aí a nossa questão a gente vai fazer do mesmo jeito. Ele fala que a distância entre elas é de 30 centímetros, ou seja, um lado desse triângulo aqui vai valer 30 centímetros. É a distância entre cada bola, seria uma linha reta entre cada uma delas. E ele pergunta, qual é a força elétrica atuante em Q3? Ok? Aqui em cima, beleza? A gente vai tratar com ela aqui. Ele está com constante elétrica e ele te dá o cosseno de 60 e o seno de 60. Primeiro, vamos fazer do Q1 para o Q3. A força aqui vai ser a constante elétrica 9 vezes 10 a nona, vezes a carga de Q1, 3 vezes 10 a menos 6, vezes a carga de Q3, que é 2 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado. 30 é 0,3. 30 centímetros é 0,3 metros. Você coloca ao quadrado, não esqueça. E vamos lá. 9 com menos 6 dá 3. 3 com menos 6 dá menos 3. Aí 9 vezes 3 dá 27. Vezes 2 dá 54. 54 vezes 10 a menos 3. É bem básico. Você olha para isso, você já fez várias questões do tipo. 9 com menos 6 com menos 6. Você vai já ficando meio que automático. 0,3 ao quadrado dá 0,09, que é 9 vezes 10 a menos 2. Menos 2. E aqui fica de boa, né? Porque 54 dividido para 9 dá 6. E 10 menos 3 vezes 10 a menos 2 dá 10 a menos 1. E isso aqui é 0,6. Então tá, isso aqui foi bem rapidão. Já encontramos a força que 1 atua em 3. E eu quero demonstrar aqui para você que, como ambos têm cargas positivas, ó, mais e mais, quando você pegar aqui, o vetor ele não vai vir nessa direção aqui, ele vai na direção contrária, entendeu? Porque está expulsando, está repelindo, está empurrando para a direção contrária. Aqui, ó, a carga do 2 é menos 3, beleza? 9 vezes 10 a nona, vezes 3 vezes 10 a menos 6, porque é módulo, não é menos 3, é 3, vezes 2 vezes 10 a menos 6. E a distância entre eles, como é um triângulo equilátero, todas as distâncias são iguais, então é 30 centímetros, 0,3 ao quadrado. Opa, pera aí, essa fórmula aqui, ó, essa equação toda ficou igualzinha à de cima. Então o que você acha que vai acontecer, meu amigo? Exatamente, o resultado vai ser exatamente igual ao outro, ou seja, 0,6, ambos newtons, né? Esqueci de colocar, nunca esqueça, pelo amor de Deus, não faça igual eu que estou fazendo aqui, tem que colocar sempre, ainda mais com física. Irmão, professor de física, para quando erra a unidade de medida, você tá no sal, você tá lascado. Vamos olhar para as cargas dele. Aqui, ó, menos e mais. Menos com mais atrai. Então, vai ser para lá? Não, porque não vai estar empurrando. Vai estar o quê? Atraindo. Então, a gente tem dois vetores, um apontando nessa direção aqui e um apontando nessa direção aqui. E agora eu quero que você lembre, escute com muita atenção agora, eu quero que você lembre de uma regra muito boa, tá? Que eu aprendi, que meu professor de física me falou e eu nunca esqueci. Você precisa lembrar da regra cabeça na bunda e da lei dos cossenos. Como é que é a lei dos cossenos? Você vai lembrar bem. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O que é isso aqui? Pitágoras. Aí você vai 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo tal. Fechou? Esse menos pode ser menos ou mais, tá? Dependendo do que a gente está fazendo aqui. Você vai entender o porquê agora. Eu vou te explicar agora. Quando você está aprendendo lei dos cossenos, você vai lembrar que é quando você tem, por exemplo, um triângulo assim, que você sabe esse ângulo aqui, e você sabe a medida desse lado, e você também sabe a medida desse lado. E ele te pergunta, quanto que é o terceiro lado? E ele, tipo, não é um ângulo retângulo, você não pode fazer Pitágoras, e você precisa usar a lei dos cossenos para fazer isso. E como que isso aplica aqui? Vou te mostrar agora. Se você tem dois vetores, um aponta para uma direção, a ponta da seta, a cabeça da seta está apontada para uma direção, e da bundinha dessa seta, a parte de trás dela, sai outra seta, com a cabeça virada para outra direção. O que é isso aqui? É a regra da cabeça na bunda. Essa situação, isso é bunda na bunda.
E o que muda? Por quê? Quando você encontrar a seguinte situação, em que tem um vetor e aí tem outro vetor, em que a cabeça dele está conectado na bunda do outro, cabeça na bunda, isso aqui é basicamente igual a uma lei dos cossenos. Você quer que eu te mostre agora? Por quê? Imagine esse triângulo azul aqui, só que está faltando um lado dele. E para eu fechar esse triângulo, eu só preciso fazer um último vetor. E esse aqui é o vetor resultante. É o que a gente calcula nas nossas questões com decomposição vetorial. E olha só que interessante, mano. Se você fecha aqui, você tem esse ângulo. Pronto. Se você tem um ângulo aqui, você tem um valor disso aqui, você tem um valor disso aqui, por isso que você usa a lei dos cossenos. Porque a força resultante da bundinha lá atrás até a cabecinha lá na frente, que é o final, é do início até o final em linha reta, dá exatamente um triângulo. E como que a bunda na bunda se equipara a isso? Porque se eu pegar ele e eu apenas deslocá-lo, eu não vou mudar nem o módulo dele, ou seja, geralmente é representado pelo tamanho da seta, eu não vou mudar a direção e eu não vou mudar o sentido, ou seja, para onde ela aponta. Eu só vou pegar e translocar ela para cá, aqui para cima. Pegar toda ela e translocar para cima. Ela vai ficar como? Vai ficar desse jeito aqui, ó. E aí essa daqui eu posso tirar. Entendeu? É como se eu pegasse ela, tá aqui, e ela tá aqui. Ou, aqui, né? Aí ela faz aqui, ó. Entendeu? Só movi. Eu não mudei nada nela. Continua o mesmo vetor, só que eu mudei de direção. E aí se você olhar, fica exatamente igual. Claro que no desenho é só pra você, é visualmente gráfico, pra você entender. Mas fica exatamente igual ao que eu fiz lá embaixo. Aí o vetor resultante fica isso aqui. Quando for bunda na bunda, meu amigo, eu quero que você use mais no menos ou mais aqui, ó, no 2 vezes B vezes C. E quando for cabeça na bunda, você usa menos. Fechou? É isso que eu quero que você lembre. Porque de resto não vai fazer diferença nenhuma. Nós temos nossos dois vetores. Esse aqui vale 0,6 newtons, esse aqui vale 0,6 newtons e é o que? Bunda na bunda. Ou seja, a gente vai fazer a lei dos cossenos usando mais. Aqui a gente quer a força resultante, né? E a gente faz força resultante ao quadrado, a força 1 ao quadrado vezes mais a força 2 ao quadrado mais 2 vezes a força 1 vezes a força 2 vezes o cosseno vezes o cosseno do ângulo. Qual ângulo? Você não falou qual ângulo. Olha só que interessante. Você sabe que em uma linha reta nós temos 180 graus. 180. E eu já te falei que dentro do triângulo a gente tem 60. Ou seja, 180 menos 60. Qual é o ângulo? 120 graus. Só que na questão ele não te deu o cosseno de 120 graus. Ele te deu o cosseno de 60. Mas, pô, vamos convenhamos, né? Se você sabe o cosseno de 60, você sabe o cosseno de 120, que é basicamente a mesma coisa, só que com sinal invertido. Cosseno de 120 graus. Colocando os valores, o único que a gente não sabe aqui é a força resultante. Então a gente deixa a força resultante ao quadrado igual a F1 ao quadrado, 0,6 ao quadrado, F2 ao quadrado, 0,6 ao quadrado, mais 2 vezes 0,6 vezes 0,6 vezes o cosseno de 120, que é menos 1 sobre 2, ou menos 0,5 se você quiser, tanto faz. Então vamos lá, rapaziada, olha só que interessante. Força resultante ao quadrado é 0,6 ao quadrado com 0,6 ao quadrado é 2 vezes 0,6 ao quadrado. Esse 1 sobre 2 pode cortar com esse 2 aqui, beleza? Cortou, fica o menos 1 multiplicando. 0,6 vezes 0,6 é 0,6 ao quadrado. Como tem o menos 1, não pode esquecer o resultado negativo, então a gente deixa menos 0,6 ao quadrado. 2 vezes alguma coisa menos alguma coisa é uma vez essa coisa. Então, força resultante ao quadrado igual a 0,6 ao quadrado. Galera, se força resultante ao quadrado é 0,6 ao quadrado e você tira o quadrado dos dois lados, você sabe que a força resultante é 0,6. Pô, matado e morrido, rapaziada.
E é isso aí. Obrigado pela sua atenção. Vamos meter bronca nessas questões. Vamos meter bronca, fazer bastante questão, porque eu acho que exatas é puramente prática. Eu acho que é muito melhor de você ficar fazendo questões, até você conseguir ter dificuldades, errar bastante, mas saber fazer no final das contas. É isso que é importante. Se eu te ajudei de alguma forma, muito obrigado. Deixa um comentário para apoiar, deixa um like. Se tiver uma sugestão, faça uma sugestão. Se tiver uma crítica, faça uma crítica. E é isso.